Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que as bênçãos de Deus, todo misericordioso, que elas possam nos alcançar, aonde quer que nos encontremos. Esta mensagem, muito embora seja dirigida de forma direta aos grupos que se reúnem no Centro Espírita Doutora Luiz Furtado, creio que esta mensagem possa ser útil a todos os nossos irmãos. Nós temos notado que as pessoas, às vezes pela sede de se informarem, elas passam quase todo o seu tempo diante da televisão, diante do celular, em busca de informações. Para se esclarecer, todavia, nós notamos uma inquietação constante. Muito embora a maioria se encontre isolada, nós percebemos uma agitação, uma impaciência, obviamente por conta do medo. E nós sabemos que o medo ele se apresenta não somente diante de perigos reais, como também diante de perigos imaginários. Não estamos aqui dizendo que nós estamos vivenciando um perigo imaginário. Todavia, esta nossa sede de informação tem exacerbado o nosso estado de espírito. Nós notamos que estamos sendo vítimas do erro. Do erro em acreditar que o medo possa solucionar algo. Nós, como espírita cristãos, nós percebemos, meus irmãos, que o medo, ele é maléfico, sobretudo quando nós não sabemos lidar com ele. Quem é espírita sabe que quando nós, ao desencarnar, nós tivermos a oportunidade de adentrar numa colônia espiritual, talvez um dos primeiros cursos que nós iremos presenciar é um curso sobre o medo. Como que nós podemos adquirir a habilidade de, através do exercícios adequados para lidar com o medo? Nós, meus irmãos, nós desfrutamos da oportunidade sagrada de entrarmos em conhecimentos profundos acerca das leis espirituais. Nós, espírita cristãos, nós temos a oportunidade de acessar, de ter contato com o livro Nosso Lar, por exemplo, e na lição 42, entrarmos em contato com o indicativo de Narcisa, a respeito da necessidade de nos exercitarmos a cada dia para enfrentarmos de forma digna os perigos reais ou imaginários. Nós sabemos que um espírito, após o seu desencarne, quando ele é admitido numa colônia espiritual, certamente um dos primeiros cursos que irá participar, aquilo que nós conhecemos como curso sobre o medo. Porque a nossa fé tende a nos levar, tende a nos preparar para encararmos os desafios de forma digna. O que nós temos notado, por outro lado, meus irmãos, é que nós, dentro do nosso lar, nesta agitação, nessa inquietação, nós estamos, às vezes, até mesmo nos alimentando de forma equivocada. Como cristãos, nós aprendemos, inclusive nesta mesma obra, Nosso Lar, que o amor é o alimento das almas. E que além do amor, a meditação, a oração, a respiração são os principais instrumentos para que nós possamos
de fato, de forma saudável, nos alimentarmos melhores. Então, meus irmãos, nós precisamos, neste momento, não nos deixar vencer pelo medo. Encararmos esta circunstância com altivez, através do exercício, através da alimentação saudável, através da respiração, da oração, nós encontraremos, sem dúvida, o equilíbrio de nós mesmos. Não precisa ser especialista. Não precisamos investigar para perceber que o medo, ele nos apresenta sintomas emocionais, temores indesejados e que, por conta desse estado de espírito, nós passamos a ser incapazes de relaxar, quase sempre vencidos por esse temor. Nós nos tornamos incapazes de silenciar internamente e quase sempre nós não percebemos que o fruto desse estado de espírito é o pessimismo e a insegurança. Repito, meus irmãos, nós como espírita cristãos, sobretudo nós que fazemos parte de um grupo de estudo em torno das leis universais, inclusive as leis espirituais, nós temos o poder em nossas mãos de não sucumbirmos a essa aura de fracasso. Nós não podemos nos deixar vencer e assim surgir em nós a falta de motivação. É necessária a informação, é indispensável o esclarecimento, mas nós precisamos estar atentos porque nem sempre a mídia, de fato, pretende nos informar. Quase sempre nós nos deixamos envolver por uma onda de pessimismo. Em vez de nos auxiliar, a informação às vezes nos prejudica. Muito embora tenhamos a necessidade de nos manter informados, nós não podemos abrir mão da alegria. E nós, como espírita cristãos, nós sabemos que se tem algo que afasta um obsessor, se tem algo que afasta uma ideia deprimente, se tem algo que afasta uma ideia deprimente, é a alegria. Nós precisamos, muito embora ir à procura da informação, nós temos o dever também de nos alegrar, fomentar em nós a alegria. E nesta oportunidade, se possível, entrar em contato com informações positivas e até mesmo assistir filmes motivadores. E para finalizar, meus irmãos, nós precisamos recordar uma frase de Chico Xavier, o médium mineiro. Esse espírito que nos ajudou bastante aqui na Terra e continua nos ajudando. Ele, quando entre nós, ele disse: deixai algum sinal de alegria onde passes. Se nós, de fato, nós nos entendemos como espírita cristãos, agora, sem sombra de dúvida, é o melhor momento para que nós demonstremos a nossa fé. Procuremos alimentar de forma adequada. Sobretudo o alimento que advém da prece, da oração, da respiração equilibrada. E assim, alimentados não somente pelo alimento material, mas alimentados pela fé, possamos ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Assumamos o compromisso de demonstrarmos Jesus, de testemunhar o nosso Messias através
da nossa vida diária. Que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco.